No início do século XX, o Brasil adotava políticas sanitárias rigorosas para o combate à hanseníase. Assim, nasceu o leprosário do Aleixo, localizado na zona leste de Manaus, destinado ao isolamento compulsório de pacientes. Ali, vidas eram separadas, famílias eram partidas e um território começava a se formar. Com o tempo, os familiares dos doentes se instalaram ao redor do leprosário, dando origem a uma pequena comunidade. A partir dali, o bairro começou a crescer de forma espontânea, marcado pela resiliência, pelo afeto e pela necessidade de se reinventar diante da exclusão social. Em 1978, o leprosário foi oficialmente desativado, marcando o início de uma nova fase. O bairro passou a se expandir rapidamente, em grande parte por meio de ocupações irregulares. Em meio às dificuldades de infraestrutura, também floresceu um forte senso comunitário, que até hoje une os moradores do Colônia Antônio Aleixo. A Colônia Antônio Aleixo está situada no coração da floresta amazônica, cercada por extensas áreas verdes, igarapés e pelas margens do rio Amazonas. O bairro possui relevância ambiental estratégica e abriga uma rica identidade cultural, moldada pela diversidade de histórias, memórias e tradições de seus moradores. A história da Colônia Antônio Aleixo começa marcada pela exclusão. Entre as décadas de 1930 e 1940, o local foi criado como colônia de isolamento para pessoas acometidas pela hanseníase. A separação forçada dividiu famílias e deixou cicatrizes profundas, mas, desse sofrimento, nasceu uma comunidade única, marcada pela resistência e pela solidariedade. Com o passar dos anos, familiares dos pacientes e novos moradores se estabeleceram na região. O que antes foi um espaço de isolamento transformou-se em um bairro em expansão. A desativação do leprosário, em 1978, impulsionou o crescimento populacional e fortaleceu o senso de coletividade entre os moradores. O crescimento rápido trouxe consigo inúmeros desafios. A infraestrutura precária, a falta de serviços públicos adequados e a dificuldade de acesso a direitos básicos ainda fazem parte do cotidiano do bairro Colônia Antônio Aleixo. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Aris Carvalho, sou aluno de Direito da Uninorte e eu vim aqui no Colônia Antônio Aleixo fazer uma entrevista com o morador local. Estamos aqui com o Sandoval Batista Gentil. A gente já está aqui um ano aqui, a gente precisa, graças a Deus, fizeram um poço bem aí, perto de nós, aí, água muito boa, é forte a água, mas só que precisa de muita coisa ainda aqui no nosso bairro, né? E com relação à sua casa, você tem algum título definitivo, alguma identificação em cartório? Pois é, eu tenho essa mulher aí que vive comigo já há 13 anos, qual a casa está no nome dela, né? No nome dela, o processo está lá para a prefeitura. Até agora, a gente está esperando aqui. Você acha que tem alguma mobilização da prefeitura com isso ou não? Eu acho que tem, porque já era tempo de ter, né, de ter vindo esse documento. A gente ter mais segurança nas coisas da gente. Então você acha que se tivesse um título definitivo, você teria uma segurança jurídica melhor para o seu terreno, para a sua moradia? Com certeza. Até se quisesse fazer um empréstimo, o cara pode fazer, né, para melhoria, uma coisa assim. Eu lamento muito, olha, vocês somos estudantes, já está alto nível, né, mas aqui também precisa, porque aqui tem muita criança carente aqui. Olha, de manhã, às 7 horas da manhã, você vai ali para a favela, que né, o pessoal é conhecido aí, a favela, o que devia ter um ônibus aqui para escolar. Tem rota de ônibus aqui? De escolar, não tem. É justamente isso que eu estou falando. Já era para ter uma escola, para levar até lá naquele colégio perto do Chapu, do pronto-socorro, né? Levar para lá e trazer para cá, para Nossa Senhora das Graças aí. Porque 7 horas da manhã, meu irmão, aí é assim. Só falta bater as crianças e as crianças em moto. Isso é porque tem condições. Que passaram no carrinho agora porque os pais têm condição, pagam uma condição, né? E com relação ao saneamento básico, assim, o tratamento de esgoto,
Pois Tem outra é. também de esgoto aqui? É outra coisa que precisa. Aqui tem, mas não é para despejar. A água aí nunca seca. Uhum. Nunca seca. Essa rua aqui, vocês desceram aí? Não, Não desceram aqui nessa rua? ainda não. Pois é, ela está fechando de capim. E aí? E como é a coleta de lixo aqui? Todo dia vem, todo dia. Dificilmente não vem, né? Uhum. Mas todo dia vem. Agora tem muito lixo também aqui, que desde quando eles prometeram, há uns 3 meses atrás, o monte de lixo é nessa rua, que chama Rua Macapá aí, tem um lixão que está dessa altura lá. Mas nós não podemos nem dizer que nós moramos na cidade, nós moramos na colônia e colônia mesmo, né? Uhum. Porque aqui só falta o plantio para o pessoal considerar a colônia. Porque é longe, é 2 horas de viagem daqui para o centro. E quando não está engarrafamento aí. Quando está engarrafamento dá passa de 2 horas. Difícil. De um espaço de isolamento e dor, nasceu uma comunidade viva, que todos os dias reafirma sua dignidade. A colônia Antônio Aleixo guarda em suas ruas e memórias um passado que não pode ser esquecido, mas, acima de tudo, revela a força de um povo que transformou a exclusão em identidade e resistência. Aqui, cada família e cada história reescreveram com coragem o verdadeiro significado de pertencimento. Boa tarde, eu sou o William, estudante de Direito da Uninorte. Eu estou aqui em uma das comunidades, em uma das várias comunidades da colônia Antônio Aleixo, e eu estou aqui como morador dessa comunidade que fica situada no 11 de maio. Eu gostaria de perguntar qual o seu nome? Boa tarde, né? Meu nome é Ariclene, sou um dos moradores daqui da colônia Antônio Aleixo. Já tenho 36 anos de morada aqui dentro, né? Faço já um pouco da antiguidade daqui do bairro. William, aqui, ó, onde eu estou vivendo, esse aqui é uma nova comunidade, né? Que veio de uma invasão, né? A história antigamente dessa invasão ela iniciou em 2015, né? Com moradores que se reuniram para conseguir o seu terreno, né? Sua moradia própria, né? Foi uma luta bem grande, né? Uma luta bem extrema, mas tá aí, conseguimos. Agora ela se expandiu dentro da colônia Antônio Aleixo, né? Aqui é a comunidade Somaúma, né? O nome, né? De várias outras também que tem aqui por perto, que se expandiu devido às invasões, né? A gente lutou bastante, né? Para conseguir, né? Esse objetivo e estamos aqui, né? Agora, ultimamente, a gente tem uma rua que de primeira era só barro, né? Temos água potável, né? Vindo de poço artesiano e a eletricidade que conseguimos também, né? Com grandes lutas e garra, a gente estamos aí para conseguir mais. A única dificuldade que a gente tem dentro da nossa comunidade Samaúma é a questão da coleta de lixo, que aqui a coleta de lixo ela não passa o caminhão, né? E a gente tem que se deslocar para um local bem longe, lá para cima, para o início, onde é o 11 de maio mesmo, né? Chamado, né, para a gente fazer nosso descarte de coleta de lixo. Esgoto aqui também é precário, né, que vocês veem que a água escorre pela rua mesmo, né, e é um pouco complicado essa parte. Você possui o título definitivo da casa ou alguma autenticação em cartório de alguma documentação da sua casa? Não, até esse momento eu ainda não tenho a autenticação nem o título definitivo da minha casa, né. Esse tempo, como eu estou aqui um pouco mais recente, né, ainda não tenho. Mas já ouvi falar, né, que já alguns vizinhos, né, algumas casas daqui já tem, né, mas até esse momento nenhum órgão da prefeitura como do governo passou no local oferecendo esse documento, né, para aqueles que ainda não contêm o seu título definitivo do terreno. Assim, perfeito. Então, mas conforme que você já ouviu, já escutou, conversando com vizinhos, há alguma ação para regularização fundiária ocorrendo aqui nessa comunidade. Somente não chegou na sua casa ainda. Sim, eu ouvi falar que tinham passado, né? Já está com o tempo que passaram, né? Oferecendo esse documento. Mas no momento que eles passavam, eu não me comparecia à minha casa e por isso eu não consegui esse documento até hoje. Olá, muito bom dia, né? Eu me chamo Alan Magalhães, sou advogado da União e também professor no Centro Universitário do Norte, na Universidade do Estado do Amazonas, né? E atuo na área de Direito Constitucional, né? Que é o meu doutorado.
a área, né, que fica no correspondente à colônia Antônio Aleixo, que é como colônia por ter sido um bairro que se formou após, né, encerrado um processo muito triste da história brasileira de segregação, né, que é uma política, né, uma política sanitária voltada à exclusão, né, das pessoas que estavam acometidas da hanseníase, né, chamada antes lepra, mas a própria lei, por ser um termo muito estigmatizante, modifica para ser a denominação de hanseníase, né, as pessoas segregadas, enfim. O bairro cresce e as pessoas, seus remanescentes, enfim, que moravam com suas famílias, continuaram e o bairro foi crescendo e cresceu e ampliou com um problema, né, de regularização dessas áreas e desses espaços, né, para regularizar tanto quem permanecia, quem são os descendentes das pessoas que moravam na época em que funcionou como a colônia, e aí para agora, e neste processo, enfim, de regularização, porque conceder o acesso, o direito à terra, à propriedade, enquanto um direito fundamental, e para alguns até direito natural, né, é necessário que o poder público tivesse este olhar, né? E com a legislação agora que vem em 2017, com o programa do âmbito do governo federal, né, de regularização de áreas urbanas, né, tornou possível esse projeto em que a União faz uma parceria com o município, né, e aí fica os órgãos, né, de gestão, no caso do âmbito federal, a Secretaria de Patrimônio da União, o Estado, a Superintendência, e o papel da Advocacia Geral da União é de dar o suporte das orientações jurídicas, né, acerca dos instrumentos jurídicos adequados, acerca da elaboração, né, de modelos padronizados de contrato, de análise desses procedimentos, tanto em relação a convênio, a parceria formada entre a União, pela SPU, e o próprio município de Manaus, que aí é o município quem vai ter essa atividade de cadastrar, de adotar todas as medidas para a regularização e identificação das famílias, das áreas, dos imóveis, para poder conceder algo que é extremamente importante, que não é um mero pedaço de papel, mas às vezes é um sonho, que é a pessoa ter o seu lugar no mundo, ter a sua casa, ter o seu imóvel onde ela já mora há décadas, há gerações, enfim, conseguir fazer com que ela tenha essa segurança, ter o endereço, né? Então ter o seu domicílio. Neste caso é uma política, uma ação que eu acho bastante rica, necessária, e para um local, para um espaço, né, para um bairro que já sofre bastante as pessoas com estigmas do passado, né, e que as pessoas foram vítimas de uma política bastante cruel, né, acho que não tem outra palavra, né, de segregação, né? A gente escreve, até fala que elas foram suprimidas, né, do direito fundamental, né, de conviver com a própria comunidade, né, de viver a sua própria cultura, porque eram segregadas, né? Até os filhos eram separados. Então é uma forma mínima ainda, né, de assegurar e de dar o mínimo de condições e de direitos extremamente merecidos para essas comunidades, para as pessoas que mais têm. Olá, meninos! Aqui mais uma vez, professora Débora Paiva, advogada, civilista, militante na área do Direito das Coisas, que nós bem estudamos no semestre passado. Atualmente estou como coordenadora do curso de Direito aqui na Uninorte João Batista e muito me vai dessa falar com você. Por quê? Porque a atuação do advogado no que tange as questões fundiárias, fundiário é uma coisa muito complicada de se entender. As questões de regularização de propriedade. Nós sabemos que na relação entre a pessoa e o seu bem, nós temos dois tipos de relacionamento. O relacionamento de posse, eu tenho o poder da coisa ali comigo, de exercício, e tem um relacionamento de propriedade, que é quando eu tenho a propriedade, aquilo é meu de direito. Nessa brincadeira, muitas das vezes, nós passamos a entender essa questão de posse e propriedade muito para frente nesse relacionamento entre eu e o meu bem. Ocorre que esse relacionamento de propriedade, ele é de suma importância em vários fatores.
no fator sucessório, no fator urbanístico, para possibilitar, por exemplo, o prefeito a desenhar bem o seu plano diretório. Mas, professora, o que isso tem a ver com a situação da regularização fundiária? Tudo. Quando você tem uma pessoa, um proprietário imaginário, a sua propriedade, a sua casinha, o seu sítio, fala, não, isso aqui é meu, eu tenho um documento, e mostra um recibo de compra e venda. Não, isso aqui é meu, eu tenho um documento, mostra um contrato de gaveta. É muito doloroso contar isso para o meu cliente. Contar o quê? Que ele não é dono da casa dele. Ele começa a ser dono, nós começamos a ser proprietários da nossa casa com registro de matrícula de imóvel. E é aí que aparece a Defensoria Pública para as pessoas que realmente não têm condições de buscar esse auxílio de forma mais célere, mas aparece a figura do advogado. Como diz o artigo da Constituição, indispensável para a realização da justiça. E é verdade, nós atuamos de forma enérgica, de forma militante. Para quê? Para dar a esse cliente, dar a essa pessoa que acredita que é dono, a essa pessoa que está ali 10, 15, 20, 30 anos morando e atuando como dono daquela casa, acreditando ser o dono daquela casa, e muitas das vezes é apenas o proprietário, ou é apenas o possuidor. Essa relação de posse e propriedade, ela é uma relação que teoricamente deveria ser uma relação interdependente. Eu não consigo ser só possuidor há tanto tempo sem querer desejar ânimos domínios, sem desejar ter o domínio daquilo. Quando nós começamos a entender a importância dessa enérgica função do advogado, e ela vem de várias formas, muitas das vezes em uma uso capião ordinária, que é quando eu tenho o título, eu tenho alguma coisa que me faz acreditar que eu sou dono daquilo ali, mas às vezes, de fato, no direito eu não tenho aquela propriedade, né? O advogado vai, pega todas as provas, testemunhas, evidências, consegue judicializar isso e dá sentença do magistrado, já sai a sua declaração de uso capião, é o seu título original, seu título primário de propriedade da sua casinha. Mas também tem várias outras formas. Tem a uso capião rural, tem a uso capião urbana, que a depender do cenário que se encontra essa fragilidade de propriedade, nós conseguimos acelerar mais ainda. Exemplo, a uso capião residencial, rural e urbana, o tempo é bem minuto, é 5 anos. Esses 5 anos, você residindo na zona urbana, em uma área de até 250 metros quadrados, você pode perfeitamente pleitear a sua casinha em seu nome, ter o seu título de propriedade. Ser possível, inclusive, Deus livre guarde, uma situação de necessidade, uma situação de falecimento, conseguir deixar os seus entes confortáveis, deixar aquela sua propriedade, aí sim, de fato, de verdade, para os seus herdeiros. Porque uma vez que nós não temos a propriedade daquele imóvel, nem isso se consegue fazer. Na rural, você não pode ter outro imóvel em seu nome e aqueles 250 metros, ele se aumenta. Ele fica alguns hectares. E você precisa, neste caso, na uso capião rural, ter tanto a residência quanto a sua produção lá. Essa uso capião rural, ela é extremamente necessária. Nós temos um corpo de advogados, uma comissão própria para falar sobre isso, para litigar sobre isso, inclusive com trabalhos pro bono, ou seja, trabalhos voluntários de nossos advogados atuantes nesse cenário, para trazer esse direito constitucional para todos os, até então, possuidores dos seus imóveis. Espero que eu tenha podido esclarecer um pouco mais da atuação da advocacia nesse cenário, em busca de
regularização judicial, mas também até no cartório, em alguns momentos, né, em algumas facetas de cada um dos casos. Então, olá, meu nome é Thiago Roses, sou defensor público do Núcleo de Moradia da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. A Defensoria Pública é um dos órgãos responsáveis pelo REURB aqui na cidade de Manaus, tanto na região central quanto na região periférica e também área rural. O NUMAF, que é o nosso Núcleo de Moradia, ele é o responsável por esse serviço aqui na cidade. Nós temos 2 defensores públicos atuando em conjunto aqui, é a doutora Dami na parte forense e eu na parte inicial e extrajudicial. A Lei 13465/2017, que é a Lei Nacional do REURB, estabelece vários institutos e vários procedimentos de regularização fundiária baseados na função social da posse e da propriedade da Constituição Federal. Diante desse cenário, a Lei 13465 estabeleceu que para as áreas consolidadas de ocupação irregular nas cidades como um todo, pode ser entregue a propriedade para a pessoa que lá está residindo, ou seja, regularizar as ocupações informais, as favelas e aglomerados subnormais, antigamente chamados assim pelo próprio IBGE. A cena do REURB em Manaus ela é complexa e envolve muitos atores. Manaus possui 1.150.000 pessoas residindo em favelas. Segundo o IBGE, isso equivale a 56% dos domicílios da capital amazonense em área de ocupação irregular e favela. Aliado a isso, nós temos um alto índice de zona de risco com desbarrancamentos e alagamentos pelos nossos igarapés. Um outro fator relevante é a presença dos povos indígenas. Segundo também o IBGE, nós temos 71 mil indígenas residindo na cidade de Manaus. E essas pessoas estão prioritariamente em áreas de ocupação irregular. Um quarto fator relevante diz respeito à migração. Segundo a OIM e a Acnur, nós temos 40 mil venezuelanos residindo também na cidade de Manaus e eles se colocam, por questões de necessidade, em áreas de favela. E por fim, nós temos uma alta taxa de judicialização dos conflitos possessórios por moradia na cidade. Essas demandas desembocam no Poder Judiciário, que vai processar normalmente pelo processo civil e chegar numa liminar ou numa sentença de reintegração de posse coletiva. Desde 2020, da pandemia, o Supremo Tribunal Federal, por meio da DPF 828, suspendeu todas as reintegrações de posse coletivas no Brasil, incluindo Manaus. Em 2022, o ministro Barroso, na 4ª liminar da DPF 828, estabeleceu um regime de transição para que se pudesse fazer reintegração de posse coletiva nas ocupações irregulares. Um dos requisitos foi a criação das comissões de soluções fundiárias dos Tribunais de Justiça e TRF. No Amazonas, nós temos uma comissão instalada voltada exclusivamente para a mediação de conflitos urbanos de moradia da cidade de Manaus. Assim, nós temos um caminho lógico de mediação para esses conflitos. Um ponto também importante que deve ser destacado é que no NUMAF foi criada a primeira Câmara de Construção de Consenso do Brasil, voltado para a aplicação do mecanismo de construção de consenso para os conflitos urbanos da cidade de Manaus, zona rural e zona urbana. Nesse contexto, meus amigos da Uninorte, a Defensoria Pública é um agente de transformação social que transforma algo que aparentemente é ruim, uma favela, uma ocupação irregular, em um local de dignidade através da organização fundiária, seja ele por uso capião, seja pelo REURB ou outro instrumento adequado possível para o caso concreto. Você pode encontrar a Defensoria Pública por meio de agendamento individual e, se for uma demanda coletiva, você pode vir presencialmente aqui na Casa da Cidadania, no Conjunto Eletroamazon,
bem em frente ao DB da Paraíba, aqui no Gueralves, Adrianópolis, que nós vamos atender você e a sua comunidade nas questões de REURB na cidade de Manaus. Abraço a todos. Olá, eu me chamo Luiz Gustavo de Oliveira Jucá, sou secretário da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Amazonas e aqui nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre a criação da comissão e também sobre as nossas atividades. A criação da comissão foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal, por meio da DPF 828, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que tinha a ideia de criar, no âmbito dos tribunais, um ambiente de diálogo para resolver os conflitos fundiários coletivos que envolvam populações de vulnerabilidade social. No Amazonas, a comissão foi criada efetivamente em 2024 e conta com o desembargador Abraham Peixoto como presidente da comissão e ela é composta por mais 4 juízes e 3 servidores. O nosso papel é unicamente de mediação. O que isso quer dizer? Que a comissão ela não vai emitir juízo de valor sobre o juízo da causa. Ou seja, a comissão não vai dizer quem está certo ou quem está errado no conflito. Nós nos limitamos à mediação. E a mediação, na comissão, ela é dividida em 3 fases. A interlocução, a visita técnica e as audiências de mediação. A primeira fase, que é a interlocução, eu vejo sendo a fase mais crítica, porque é o primeiro contato da comissão com as partes. E nesse primeiro contato, é muito importante que se crie já um elo de confiança, porque criando essa confiança, já se abre um caminho para um futuro acordo, quem sabe. Feita essa interlocução, então é agendada a visita técnica. A visita técnica, nós vemos como o coração da comissão. Por quê? Porque ela traz o poder judiciário para próximo dessa comunidade, para próximo das pessoas que estão à margem da sociedade, para conhecer a realidade delas. Nessa visita técnica, é convidado para participar o juiz da causa, mas é facultativo para ele participar ou não. Também chamamos a Defensoria Pública, o Ministério Público, Estado, município e algumas secretarias de habitação e assistência social. Durante a visita técnica, o nosso objetivo é colher algumas informações que nos ajudem a compreender aquela ocupação, como, por exemplo, saber quantas famílias ali vivem, dessa família quantas crianças tem, quantos idosos, pessoas com deficiência, saber se lá é abastecido por energia elétrica, se há serviço de esgoto, de água. Além de outras informações, como saber se é asfaltado, como que é a moradia. Nós também entrevistamos alguns moradores para entender como que é a renda deles, se é auxílio de governo, ou se eles têm algum trabalho, se eles têm alguma plantação lá na comunidade. E feitas essas colheitas dessas informações, então nós elaboramos um relatório da visita técnica, que é encaminhado ao juiz da causa. Encaminhado esse relatório, então nós agendamos a audiência de mediação. Na audiência de mediação, é convidado de novo a participar, além das partes, as demais autoridades, para que juntos tentamos construir um acordo, algum acordo. Sendo fechado um acordo, esse acordo é reduzido a termo e encaminhado ao juízo da causa. Caso não seja possível se chegar num acordo, a comissão, então, devolve o processo ao juiz da causa para ele instruir o processo e julgar. Havendo uma sentença, então, negativa para a comunidade, ou seja, havendo uma ordem de desocupação, o processo ele retorna para a comissão e, mais uma vez, são chamadas as autoridades para que, juntos, nós possamos construir um plano de desocupação. E nesse plano de desocupação, o nosso objetivo é tentar humanizar a desocupação, a fim de respeitar a dignidade das pessoas que ali vivem e tentar, ao máximo, garantir o direito à moradia a elas. Então, assim, isso é um pouco que eu posso explicar sobre a comissão. Espero que eu tenha sido claro quanto às nossas atividades e também a nossa importância para construir um diálogo nesses conflitos e também garantir uma ordem humanizada. A colônia Antônio Aleixo é muito mais do que sua origem. É memória, é resistência, é vida que brota em meio às dificuldades. De um território criado para isolar, nasceu uma comunidade que se reinventou e se tornou parte essencial
da história e da cultura de Manaus. O passado não pode ser apagado, mas o futuro é escrito todos os dias por aqueles que chamam este lugar de lar.